Em 1947, operários que demoliam uma antiga casa no interior da Bahia fizeram uma descoberta que interrompeu o trabalho imediatamente. Dentro das paredes, cuidadosamente escondidos entre pedras e barro seco, havia dezenas de ossos pequenos, ossos de crianças. Homens acostumados à dureza do sertão largaram as ferramentas e se afastaram em silêncio. Alguns juraram nunca mais voltar ali. Na Serra do Sincorá, a apenas 15 quilômetros de Lençóis, existe até hoje um marco de pedra quase apagado pelo tempo. Nele, mal se lê, Fazenda São Bento do Juazeiro, 1888. Os mais velhos dizem que aquela terra foi amaldiçoada, que o vento que sopra por ali ainda carrega gritos que não deveriam existir, e que há verdades que nem o tempo consegue enterrar completamente. Documentos esquecidos no cartório de Lençóis, encontrados apenas em 2003, revelaram por que ninguém jamais voltou a plantar naquele solo. O que aconteceu ali entre 1943 e 1947 foi apagado dos registros oficiais, mas não da memória de quem sobreviveu. Antes de continuar, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde essas histórias conseguem chegar. Tudo começa com um homem chamado Evaristo Mendanha. Evaristo chegou ao sertão baiano em 1920, fugindo da seca do Ceará como tantos outros, mas diferente da maioria, trazia algo raro: dinheiro, ambição e uma determinação que beirava a obsessão. Alto, de ombros largos, olhos claros contrastando com a pele queimada pelo sol, jurou a si mesmo que nunca mais conheceria a miséria. Em poucos anos comprou terras, expandiu limites, impôs respeito. A Fazenda São Bento tornou-se uma das mais prósperas da região. Gado zebu, algodão, mandioca, mais de 20 trabalhadores. A casa-sede, feita de pedra e cal, com varandas amplas e telhas francesas, era símbolo de poder entre Lençóis e a Chapada Diamantina. Para a igreja, Evaristo era um homem exemplar. Doava para festas religiosas, ajudava viúvas, mantinha uma pequena escola. Em 1922, casou-se com Zulmira Pereira, filha de um coronel influente. Um casamento que unia fortuna, prestígio e alianças políticas. Zulmira era tudo o que o sertão não costumava permitir. Educada em Salvador, leitora de romances franceses, mãos delicadas que jamais haviam conhecido o peso do trabalho bruto. Nos primeiros anos, a fazenda parecia um retrato de prosperidade e ordem. Vieram os filhos, 5 ao todo, crianças saudáveis, inteligentes, aparentemente felizes. Para quem via de fora, a família Mendanha era um exemplo do que o esforço e a fé podiam construir no sertão. Mas prosperidade demais costuma esconder rachaduras profundas. A seca de 1942 mudou tudo. O riacho São Francisco secou pela primeira vez em décadas. O gado morreu. As plantações viraram pó. Trabalhadores foram embora. Em poucos meses, o homem mais poderoso da região se viu humilhado pela fome e pela ruína. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de Evaristo. Na primeira noite de agosto de 1943, vizinhos distantes juraram ouvir gritos ecoando pela serra. Evaristo, de joelhos no terreiro, berrava para o céu dizendo ver um anjo de fogo descendo das estrelas. Falava em línguas estranhas, falava em revelações. A partir dessa noite, o homem que comandava a Fazenda São Bento nunca mais foi o mesmo. E o que começou como fé, logo se transformaria em algo muito mais sombrio. Depois daquela noite, Evaristo passou a acordar antes do nascer do sol. Não para trabalhar, mas para vigiar. Caminhava pela fazenda em silêncio, murmurando orações que ninguém reconhecia. Mandou derrubar imagens de santos da casa e proibiu missas dentro da propriedade. Disse que a igreja havia se corrompido, que Deus agora falava diretamente com ele. Zulmira foi a primeira a perceber que o marido não estava apenas desesperado, estava convencido de algo maior. Evaristo afirmava ter recebido uma revelação. A seca não era castigo, mas um teste. Um teste que exigia pureza absoluta. Ele começou pelos empregados. Qualquer um que questionasse ordens era acusado de impuro. 3 foram expulsos da fazenda em uma única semana. Outros simplesmente desapareceram. Ninguém fez perguntas. No sertão, perguntas demais sempre foram perigosas. As crianças passaram a ser isoladas.
Evaristo proibiu brincadeiras fora da casa-sede, proibiu visitas, proibiu risadas altas. Disse que o riso atraía entidades famintas. À noite, obrigava a família inteira a se ajoelhar por horas, enquanto ele recitava trechos da Bíblia misturados com frases que não constavam em livro algum. Foi nesse período que surgiram os primeiros relatos estranhos vindos da fazenda. Um tropeiro afirmou ter visto símbolos riscados nas pedras ao redor da casa. Um vizinho distante jurou ouvir cantos infantis depois da meia-noite, mesmo sabendo que as crianças deveriam estar dormindo. Outro disse ter visto Evaristo caminhando pelo curral com uma lamparina, conversando sozinho, como se alguém respondesse no escuro. Zulmira tentou intervir. Em outubro de 1943, ela escreveu uma carta ao pai pedindo ajuda. A carta nunca chegou. Anos depois foi encontrada queimada parcialmente enterrada atrás da cozinha. O que ainda podia ser lido era suficiente para gelar o sangue. Ele diz que Deus pede provas. Tenho medo pelas crianças. A partir de novembro, Evaristo começou a falar sobre sacrifício, não no sentido metafórico. Ele dizia que a terra exigia vida para voltar a dar frutos, que o sangue inocente era a única moeda aceita pelo céu e que Abraão havia sido testado da mesma forma. Zulmira chorava, implorava, era chamada de fraca, de contaminada, de instrumento da dúvida. Na madrugada de 3 de dezembro de 1943, um dos filhos adoeceu, febre alta, delírios. Zulmira pediu para chamar ajuda na vila. Evaristo trancou a porta. Segundo o que seria revelado anos depois, ele disse apenas uma frase antes de apagar a lamparina. Se Deus o chamou, quem somos nós para impedir? Na manhã seguinte, o menino não respirava mais, e nenhum corpo foi enterrado no cemitério de Lençóis. O silêncio que se instalou na fazenda São Bento depois disso não era de luto, era de medo absoluto. As outras crianças passaram a obedecer sem questionar. Zulmira começou a definhar, física e mentalmente. Evaristo, ao contrário, parecia fortalecido. A seca continuava, e as provas exigidas, segundo ele, ainda não haviam sido suficientes. O pior ainda estava por vir. Depois da morte do primeiro filho, a fazenda entrou em um regime de silêncio absoluto. Janelas sempre fechadas, portas trancadas ao anoitecer. Qualquer ruído fora do horário permitido era punido com longas vigílias ajoelhadas no chão de pedra. Evaristo agora se apresentava como algo além de pai ou marido. Ele dizia ser o guardião do pacto. Afirmava que Deus havia escolhido sua família como exemplo, que o sofrimento deles salvaria a região inteira da ruína. Zulmira já não reconhecia o homem com quem havia se casado. Seus olhos estavam fundos, o corpo fraco. Em alguns dias mal conseguia se levantar da cama. As crianças passaram a cuidar dela em silêncio, com medo de serem vistas como distraídas da missão. No início de 1944, um vizinho distante decidiu agir. Um homem chamado Anselmo, que possuía terras do outro lado da serra, notou algo estranho. Há meses ninguém via os filhos de Evaristo, nem na estrada, nem na feira, nem na igreja. Anselmo foi até a fazenda. Voltou pálido. Disse apenas que Evaristo não permitiu que ele passasse do portão, que havia símbolos desenhados no chão e que antes de ir embora, ouviu uma criança chorar. Mas o choro foi abruptamente interrompido. Ele pensou em procurar as autoridades. Não o fez. Naquela região, denunciar um coronel ainda significava assinar a própria sentença. Dentro da casa-sede, Evaristo havia estabelecido um calendário, datas específicas para jejuns, vigílias e ofertas. Ele dizia que cada filho representava um pecado coletivo: orgulho, vaidade, dúvida, medo. Zulmira tentou fugir. Numa noite de maio de 1944, aproveitando uma tempestade, ela tentou sair pela porta dos fundos com 2 das crianças. Não chegou ao curral. Foi encontrada caída, encharcada de lama, com o tornozelo quebrado. Evaristo não gritou, não bateu, apenas olhou para ela e disse: "A dúvida agora mora em você." A partir daquele dia, Zulmira foi isolada em um quarto da casa. As crianças não podiam mais vê-la. Para elas, Evaristo dizia que a mãe estava sendo purificada. Os meses seguintes se tornaram um borrão de rituais, orações intermináveis e desaparecimentos que não eram comentados. Um filho deixava de aparecer à mesa. Outro já não respondia quando chamado. Evaristo dizia que estavam em descanso. Em 1946,
A seca finalmente começou a ceder. Pequenas chuvas caíram sobre a região. Alguns riachos voltaram a correr. Para qualquer outro homem, aquilo seria um sinal de esperança. Para Evaristo, foi a confirmação final. Ele declarou que o pacto havia sido aceito. Naquele ano, apenas uma criança ainda permanecia viva na fazenda São Bento. E o que aconteceria com ela encerraria de forma definitiva a história daquela família e condenaria aquela terra ao abandono eterno. A última criança se chamava Bento. Tinha 8 anos e já não chorava havia muito tempo. Aprendera cedo que o silêncio era uma forma de sobrevivência. Falava pouco, andava devagar e obedecia antes mesmo de receber ordens. Em 1947, a fazenda São Bento estava praticamente isolada do mundo. A antiga estrada havia sido tomada pelo mato. Ninguém entrava, ninguém saía. Para os moradores da vila, aquele lugar havia se tornado amaldiçoado. Naquele ano, Zulmira morreu. Não houve velório, não houve enterro registrado. Apenas o quarto trancado, o cheiro forte de velas queimadas e o silêncio absoluto. Evaristo anunciou a Bento que a mãe havia completado a purificação. Restavam apenas os dois. Segundo o que foi reconstruído mais tarde, Evaristo passou semanas preparando o ritual final. Ele dizia que o pacto só estaria completo quando aquilo que ele mais amava fosse entregue sem resistência. Chamava isso de prova suprema de fé. Na noite escolhida, acendeu lamparinas ao redor do curral. Desenhou símbolos no chão com carvão e sangue de animais. Vestiu uma camisa branca. Mandou Bento ajoelhar. Não há registros oficiais do que aconteceu naquela madrugada. O que se sabe é que, dias depois, um grupo de homens armados chegou à fazenda. Um padre da região, pressionado por boatos e desaparecimentos, havia finalmente procurado as autoridades estaduais. O que encontraram lá nunca foi completamente divulgado. O curral estava destruído, a casa revirada, ossos humanos espalhados em uma área atrás da propriedade, marcas de rituais nas paredes, nenhum sinal de Bento. Evaristo foi encontrado sozinho, sentado no chão da sala principal, em silêncio absoluto. Não resistiu à prisão. Não falou uma palavra durante todo o trajeto. No interrogatório, permaneceu mudo por dias, até que, sem aviso, disse apenas uma frase: "A terra bebeu, agora descansem." Ele nunca foi julgado. Antes que o processo avançasse, Evaristo foi declarado mentalmente incapaz e enviado para um hospital psiquiátrico no interior. Morreu anos depois, sem nunca explicar nada. A fazenda São Bento foi abandonada. Nenhuma família voltou a ocupar aquelas terras. Animais evitavam a região. Moradores diziam ouvir passos à noite e vozes infantis levadas pelo vento. Até hoje não há registros oficiais dos corpos das crianças, nenhuma certidão de óbito, nenhuma lápide, nenhum nome gravado em pedra. A história de Evaristo não é apenas sobre fanatismo religioso. É sobre poder absoluto exercido sem testemunhas. Sobre o momento em que um homem deixa de responder a qualquer autoridade humana e passa a se ver como juiz, executor e divindade. Quando ninguém questiona, o silêncio vira permissão. E é assim que monstros não nascem. Eles se consolidam